Bom dia, irmãos. A graça e a paz. Amém? Amém. Vamos abrir em Mateus capítulo 21. Eu quero ler com vocês aqui um trecho de Mateus capítulo 21, começando no versículo 23. Um texto que falou muito poderosamente ao meu coração essa semana. E eu quero compartilhá-lo com vocês, tá bom? Mateus capítulo 21, versículos 23. A gente vai ler até o 27. E a palavra do Senhor diz assim: Jesus entrou no templo e quando ensinava, os principais sacerdotes e os líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu essa autoridade? Jesus lhes respondeu: eu também vos faço uma pergunta. Se me responderdes, de igual modo direi: com que autoridade faço essas coisas? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles então se puseram a discutir entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então, por que não crestes nele? Mas se dissermos é dos homens, tememos o povo, porque todos consideram que João é um profeta. Então responderam eles a Jesus: não sabemos. E Jesus disse a eles: nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Esse é um texto bem interessante. Jesus estava em Jerusalém e ele está na etapa final da sua vida. Daqui a pouco ele está brigando muito com os sacerdotes, e ele brigou com o grupo errado, não é? O grupo certo, porque ele sempre faz o que é certo. Mas o grupo errado no sentido de que essa briga acabou resultando na morte do próprio Jesus. Ele mexeu com pessoas que poderiam matá-lo. Até então Jesus estava muito tranquilo, ele estava um pouco mais escondido e fazia as coisas um pouco escondido. E não se manifestava ainda, mas agora, na sua última semana em Jerusalém, ele está sendo muito, muito claro, muito incisivo. Ele está batendo de frente com pessoas que são muito violentas e que corruptas e que certamente fariam qualquer coisa para deter Jesus, inclusive matá-lo. E foi o que acabou acontecendo nessa última semana de Jesus. E ele não poupa palavras, realmente ele briga e fala abertamente. Ele fez um discurso contra os fariseus, ele falou contra os sacerdotes. Imagina, você falar contra os sacerdotes naquele tempo. Então, realmente, essa história não ia acabar bem para Jesus, mas ele sabe o que está fazendo. Realmente, ele tinha o controle de todas as coisas e sabe exatamente qual é o seu propósito. E aqui Jesus, ele está ensinando no templo. Ele já tinha feito milagres no templo, e agora ele está ensinando, e os sacerdotes então se aproximaram dele. O templo é o reduto dos sacerdotes. Haviam muitos sacerdotes no templo, e os sacerdotes vão até Jesus e vão conversar com ele. E aí lá então perguntam para Jesus com que autoridade ele faz essas coisas. Ou seja, com qual autoridade ele expulsa demônios, com qual autoridade ele cura os enfermos e ele ensina ao povo. E aí a pergunta é: quem deu essa autoridade a você? Eu fiquei pensando nas alternativas. Pode ter sido, primeiro, o próprio Deus, né? Jesus, ele daqui a pouco vai propor essa ideia. A minha autoridade pode ter vindo do céu, a minha autoridade pode ter vindo dos homens, ou ela pode ter vindo do diabo. E essa ideia do diabo pode parecer brincadeira, mas ela foi proposta, inclusive, um pouquinho antes, quando os próprios líderes judaicos vieram a Jesus, dizendo que ele expulsava demônios em nome do próprio Satanás, de modo que a autoridade dele teria vindo do próprio diabo. E aí Jesus, gente, mas é demais, né? E quando eles falaram isso, Jesus então, ele deu um basta naquela discussão, e ele então deu aquele ensino tão grave, que é o ensino a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Cuidado com o que você fala. Você pode falar uma coisa que é exagerada demais, inclusive, e dizer que Jesus expulsa demônios pelo próprio diabo, aí já é um exagero, e Jesus disse que aquilo não ficaria impune, e eles pagariam muito caro por ter dito aquilo. De onde vem a autoridade de Jesus? A tática de Jesus nesse texto é reverter o problema. O problema, na verdade, não é de onde vem a minha autoridade, o problema é o que vocês pensam sobre ela. Jesus, ele coloca duas possibilidades mais abaixo, usando João como exemplo. João Batista.
A autoridade de João vinha do céu ou vinha dos homens? E eu fico imaginando qual é na cabeça desses sacerdotes. Imaginemos que a autoridade de Jesus vem dos homens. Nós sabemos que vem do céu, não é? Mas vamos dizer que veio dos homens. Jesus disse, não, a minha autoridade vem dos homens. Teve uma reunião lá, não sei onde, e um grupo de pessoas muito sábias, eles me colocaram aqui exatamente para fazer aquilo que eu estou fazendo, e é deles que vem a minha autoridade. O que os sacerdotes iriam responder? Será que isso é um problema? Eu creio que mesmo que fosse esse o caso, mesmo que fosse, não seria desculpa para os sacerdotes confrontarem Jesus. Porque haviam muitas pessoas cuja autoridade vinha dos homens, e nem por isso essas pessoas eram desrespeitadas. Por exemplo, o próprio Herodes. Herodes era um homem que tinha autoridade e ele não era desrespeitado. Quem ousou desrespeitar Herodes, desrespeitar entre aspas, é claro, Herodes era um corrupto mesmo, mas quem ousou fazer isso foi João Batista e ele pagou com a sua própria cabeça, vocês já conhecem a história. Ninguém desrespeitava as autoridades. Você tinha muitas autoridades judaicas, muitas autoridades romanas, inclusive, governadores. Você tinha pessoas, soldados, né, capitães, pessoas que eram de responsabilidade, e essas pessoas eram respeitadas. Mesmo que Jesus dissesse, a minha autoridade é dos homens, ainda assim eles precisavam respeitar Jesus. Não importa exatamente de onde vem a autoridade. E Jesus tenta mostrar isso para eles. O problema, na verdade, não é de onde vem a minha autoridade. Até porque Jesus nem fala de onde vem a sua autoridade. Ele diz isso. Eu não vou dizer de onde a minha autoridade vem. Porque o problema não é a origem da minha autoridade. O problema é o coração de vocês. Se eu falar que vem do céu, ou se eu falar que vem dos homens, não importa. O que eu falar, para vocês não tem efeito nenhum. E é por isso que Jesus se recusa, no final do texto que acabamos de ler, ele termina dizendo, eu não vou dizer de onde vem a minha autoridade. E não vou dizer por uma razão simples, porque não importa para vocês. Se eu falar que vem do céu, não resolve. Se eu falar que vem dos homens, não resolve. Vocês simplesmente não querem saber de onde vem a minha autoridade, porque vocês não querem se submeter à minha autoridade. É isso que Jesus está dizendo. O coração deles não se submete. Não importa o que Jesus diga. Não importa, qualquer discurso, qualquer desculpa, qualquer proposição, qualquer proposta que Jesus faça, vai ser terminantemente rejeitada por eles. Eles não vão aceitar e não vão se submeter a Jesus. Isso fica muito claro no texto e Jesus vai falar isso de uma forma muito incisiva. Enfim, Jesus não diz de onde vem a sua autoridade. O coração deles estava fechado. E quando eu li essa história, eu fiquei pensando, por que o coração de algumas pessoas é fechado? Qual é o problema com esses sacerdotes? O que está acontecendo com eles? Não querem crer. Sabe quando você não quer crer? É aquela história, não vi e não gostei, né? Quando o sujeito diz, eu não vi e não gostei, pode esquecer, ele não está afim, ele não quer, tenta, vá para outro caminho, essa pessoa definitivamente não quer. Não quer. Os sacerdotes simplesmente não querem saber de Jesus. Eles não querem se submeter a Jesus de forma alguma. Eles não querem reconhecer. E não reconhecem porque não quer reconhecer. Eu não quero. E eu fico me perguntando o que acontece no coração de algumas pessoas que elas não querem reconhecer o senhorio de Jesus sobre as suas vidas. Por quê? Quando Jesus diz a eles, né, de onde vem a autoridade de João? Porque eles já tinham, e aí é isso que Jesus coloca para eles já tinham aqui um precedente. João tinha vindo a este mundo, tinha pregado o evangelho, e eles já tinham rejeitado João. Jesus evoca João aqui exatamente para que eles se lembrem do que aconteceu com João e que eles vejam que agora a mesma cena está se repetindo. Vocês estão fazendo comigo a mesma coisa que fizeram com João. Por que vocês rejeitaram João? Se vocês me responderem por que vocês rejeitaram João, eu vou dizer de onde vem a minha autoridade. Me digam, por que vocês rejeitaram João? E aí ele pergunta, então de onde veio a autoridade de João? E aí eles colocam então 3 questões. Primeiro, se a gente falar que a autoridade vem dos homens, então a gente tem medo do povo. Se a gente falar que vem do céu, Jesus vai perguntar, então por que vocês não acreditaram nele? E eles optam então por uma terceira opção. Não sabemos. Não sabemos significa, não vamos entrar nesse mérito. Em outras palavras, vamos mudar de assunto, né? Não quero falar sobre isso. Não sabemos. Eu queria pensar sobre cada uma dessas proposições deles e fazer delas uma explicação para o fato de que certas pessoas simplesmente não querem acreditar. Por que não? Primeiro, muita gente não quer acreditar
por uma questão de conveniência pessoal, interesse pessoal. Porque não é bom acreditar. Já pensou se você crer em Jesus Cristo? Imagina, certas pessoas têm um tipo de comportamento que eu acho que não compensa para ele crer em Jesus. Ele vai ter que mudar de vida. E eu tenho a impressão que ele sabe disso. O que eu estou fazendo está errado, e ele sabe que está errado. E se ele tiver um compromisso com Jesus, ele vai ter que parar de fazer aquilo. E sabe, ele não quer parar de fazer aquilo. Ela não quer deixar de fazer aquilo. Ela prefere manter o seu comportamento, manter sua vida. Isso é melhor, porque se ela for acreditar em Jesus, se ela realmente decidir acreditar, ela vai ter que parar de fazer uma coisa que ela gosta, algo que lhe dá alegria neste mundo, e a pessoa não quer deixar isso. Por fim, ela não vai seguir a Jesus. Primeiro motivo pelo qual os sacerdotes não acreditam é conveniente. É conveniente para eles. Eles dizem, se nós dissermos essa autoridade vem do céu, então o que ele vai dizer? Por que vocês então não acreditaram nele? Pois é, não é conveniente para nós acreditar em João, como não é conveniente para nós acreditar em Jesus. Muita gente não crê em Jesus simplesmente pelo fato de que não é conveniente. Aquelas bugigangas que o mundo oferece, já viu loja de conveniência? A loja de conveniência só vende bugiganga, né? Aquela coisa que você precisa, você podia comprar muito mais barato em qualquer lugar, mas a loja de conveniência vende 5 vezes mais caro, mas é uma coisa que você precisa ali na hora, só na hora. Você vai lá, pega um sabão, sei lá, né? Você pega um cotonete, alguma coisa que você precisa naquele momento. Coisa que é simples de achar, mas que de repente é de madrugada e você não encontra, não tem nada aberto naquele momento. É uma coisa de conveniência, é para aquele momento somente. E você sabe que aquilo tem um valor pequeno, mas de repente 2 horas da manhã pode ser importante aquilo, né? Mas só naquele momento, não tem um valor permanente. Mas você paga caro pela conveniência. A loja de conveniência sempre é muito mais cara, sempre. Pois é isso, Jesus ele é de conveniência, é conveniente crer ou não crer. Muita gente rejeita Jesus porque isso lhe é conveniente, é simplesmente um egoísmo, é algo que não interessa. E se eu tiver que crer eu vou ter que mudar de vida, então e eu não quero mudar de vida, então para mim é conveniente continuar, as coisas continuem do mesmo jeito. Segundo motivo pelo qual as pessoas fecham o seu coração para Jesus. Quando Jesus diz a eles, de onde vem a autoridade de João? A resposta deles é, se ela vem dos homens, então nós temos medo da multidão, porque a multidão acreditava que João era um profeta. Já pensou se eles disserem, a sua autoridade vem dos homens? A multidão gosta de Jesus. Então eu não vou falar por medo de quem? Medo da multidão. E muita gente se nega a crer em Jesus pelo mesmo motivo, por medo da multidão, medo da opinião das pessoas. O que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar? Tinha uma música antigamente cantada pelo coral jovem da primeira igreja batista de São Paulo, que gravou inclusive uma cantata, eu não me lembro mais o nome, mas era uma cantata que eu era molecão e eu gostava muito de ouvir. E tinha uma música que eu achava particularmente bacana, ela tinha o seguinte título, O que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar se eu começar a ler a Bíblia e orar? Não pensariam que eu mudei e não ririam? Que estranheza da mudança? O que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar? Se você começar a mudar, o que os outros vão pensar? Ah, é ele, está mudando. O que aconteceu com você? Vou me chamar de alguma coisa, vou me chamar de santarrão, vou me chamar de beato, vão falar que eu não sei, vai dar dinheiro na igreja, vão começar a me criticar, e aí eu não vou gostar disso. Eu tenho medo da crítica das pessoas. O que minha família vai dizer? O que meus amigos lá do serviço vão dizer? O que os meus colegas da escola vão dizer se eu começar a mudar e mostrar um comportamento diferente? E é interessante que a música lá do coral jovem é bem curiosa. Ela faz a música inteira, é uma música bem rapidinha. E no final é aquela música que faz um silêncio e alguém fala uma frase. E a frase final, quando a música termina e faz o silêncio, alguém pergunta, e se você não mudar, o que eles pensariam? Pois aí uma boa pergunta. E se você não mudar, o que os outros pensariam? O que eles pensariam? Meu irmão, você não deve nada a ninguém. Você deve a Deus. A sua mudança é diante de Deus. E se você vai crer em Jesus ou não, isso é algo que pertence a você.
E você não deve se importar com a opinião dos outros. A opinião dos outros não pode moldar o seu caráter. A opinião dos outros não pode dizer para você no que você acredita ou você não acredita. A sua fé é uma questão de fórum individual. A sua fé é um direito que Deus te deu. É um direito divino na sua vida. E você pode crer naquilo que você acredita que deve crer. E vai pagar as consequências por ter crido naquilo que creu. No que você crê, afinal? Muita gente não crê em Jesus simplesmente por uma questão de opinião dos outros. Medo da opinião alheia. Medo do julgamento das pessoas. Medo de ser diminuído diante delas. E qual é o problema se as pessoas me diminuírem? A gente está numa época que é feio hoje, né? Hoje é feio falar que qualquer coisa né? Cada um tem o direito de ser o que é. E é até feio fazer isso, mas eu ainda tenho medo de que as pessoas vão me diminuir diante dos outros. Eu não preciso ter este medo. Eu posso confiar em Jesus, posso crer nele e posso testemunhar a minha fé nele, diante das pessoas. E eu não preciso ter medo do que as pessoas vão dizer. Jesus falou que aquele que se envergonhar dele, um dia na presença do Pai, ele também vai se envergonhar dessa pessoa. Imagina, aquele que hoje diz, eu tenho vergonha de que Jesus esteja no meu coração, vai ouvir isso também de Jesus. Eu tenho vergonha de você. Eu tenho vergonha de ter morrido por você. Foi como se minha morte tivesse sido uma perda de tempo para você, porque você não entendeu aquilo que eu sou na sua vida. Você devia ostentar o meu nome com orgulho, e é exatamente isso a nossa fé. Ela tem que ser ostentada com orgulho. Ela tem que ser ostentada realmente de cabeça erguida, mostrando para as pessoas que nós realmente prezamos essa escolha. É uma escolha que fizemos em nossa vida, é o que queremos para nós e é a bandeira que levantamos com orgulho. Orgulho de sermos de Jesus. O nome de Jesus é muito precioso para nós, muito precioso. Jesus chega a dizer, não joga pérolas para os porcos, para dizer, cuidado com o meu nome. Ele é muito precioso na vida de vocês. O nome de Jesus é precioso em nós. Muitas pessoas não creem em Jesus porque elas têm medo do julgamento das pessoas. E por fim, há ainda um último motivo pelo qual as pessoas não querem acreditar e fecham o seu coração. Porque existe uma ignorância conveniente. E a resposta deles, a última resposta é, não sabemos. De onde vem o batismo de João? É do céu ou dos homens? E aí a resposta deles é, não sabemos. É claro que eles sabiam, mas sabe o que acontece? A ignorância é conveniente. Eu não quero saber disso. Sabe por que eu não quero saber? Porque se eu for me meter nesse assunto, se eu for me informar sobre esse assunto, eu vou acabar descobrindo coisas que eu não gostaria de descobrir. Isso vai me obrigar a uma mudança de vida que eu não quero ter. Então é melhor se manter ignorante. Já viu aquela ideia que futebol e religião não se discute? Eu concordo, religião e futebol não se discute. Mas Jesus deveria ser um interesse da minha vida. Eu precisaria discutir esse assunto. Eu precisaria falar sobre isso. É aquele tipo de assunto que você nega, e um dia você vai ter que enfrentar essa questão. Aonde você colocou a tua vida, teus interesses, em que você investiu os seus sonhos, quais foram os caminhos que você seguiu na sua vida. Um dia você vai ficar de frente para tudo isso e você vai ser obrigado a dizer e a determinar se sua vida foi realmente um sucesso ou não. Se foi um grande fracasso, na verdade. Porque, na verdade, você seguiu caminhos que davam em nada. Em nada. A ignorância conveniente. É bom para muita gente permanecer ignorante, não é? Eu vou permanecer ignorante porque me é conveniente. E não quero saber disso. Esse assunto não é bom. Estava conversando com alguém sobre o negócio da guerra, né? Alguém me falou que não gosta muito de ver assunto de guerra. É conveniente. Nesse caso, até que eu não digo nada. Mas muita gente está fazendo a mesma coisa com Jesus Cristo. É uma coisa que era tão importante para a sua vida. Era algo que ele deveria realmente parar, pensar, refletir, estudar essa questão profundamente, colocar isso de fato no seu próprio coração e começar a considerar seriamente isso, uma mudança séria em sua vida, mas a pessoa prefere permanecer na ignorância. A ignorância conveniente também é um motivo tremendo, pelo qual muitas pessoas fecham o coração para não entenderem e não receberem a mensagem do Evangelho.